possível. Vamos começar por aqui. Boa noite, professor. Aqui na frente, aqui, mais na reta. Aqui. Queria a sua avaliação do jogo de hoje e, na sua visão, o que deu errado para o Grêmio hoje, que não conseguiu implementar um futebol que a gente vinha acompanhando em alguns momentos, já dentro do Campeonato Gaúcho recentemente. Buenas noches. Sí, yo creo que los primeros minutos, 15, 20 minutos, estábamos bien, el equipo estaba bien, lo hacía bien desde abajo, insinuábamos en ataque con los dos extremos nuestros que son pulsantes, pero tuvimos en el partido 7 minutos que nos fuimos del partido por dos cruzamientos que no hicimos en el área, no hicieron el gol, fueron los dos goles muy parecidos y ahí en ese momento fue un shock muy grande y costó mucho volver a meterse en el partido, pero en un partido parejo donde ninguno de los dos hizo un gran juego. Inter sacó una ventaja muy amplia en el primer tiempo y el segundo tiempo creo que Gremio tuvo la pelota y nos faltó esa cuotita de suerte para poder descontar, ¿no? De Sábato, aqui, tudo bem? É o segundo Grenal no ano, segundo Grenal no Beira-Rio, e o segundo Grenal que o Grêmio, em desempenho, é muito inferior ao Inter. Eu queria que você explicasse o porquê que o Grêmio foi muito inferior ao Inter, explicando principalmente sobre o estilo de jogo do Grêmio. Estão jogando da maneira como vocês querem? No sé, no creo que haya sido tan superior en el juego como se dio en el resultado. Yo creo que sí, Inter tuvo 3 situaciones en el primer tiempo por fallas nuestras de no haber un cruzamiento, que fueron los 2 goles muy parecidos, y después creo que tuvo un disparo más en el primer tiempo y en el segundo tiempo, salvando la última jugada al final, Inter no pateó el arco. Creo que un poco las que tuvimos nosotros no la pudimos concretar para descontar, pero en el juego no creo que haya sido tan superior como lo decís vos. De Sábato, o Vila Sante disse no intervalo, Vila Sante falou no entretempo, que a atuação do Grêmio foi uma vergonha, que foi uma vergüenza. E agora falou que o Grêmio jogou muito mal, que teve uma atuação muito mala. Você realmente crê que o jogo foi parelho? Crees que o partido foi parejo e Inter teve um pouquinho mais de suerte? O Inter só teve um pouco mais de sorte? E como o torcedor pode acreditar, como os hinchas podem crer que é possível sair campeão em Beira-Rio? Un poco lo que dije, hasta el gol de Inter no había llegado nunca, era parejo. Después tuvimos esos 4 minutos que nos hacen 2 goles, bastante inocente, donde no estuvo el cruzamiento, donde no estuvo el respaldo, que sabían cosas que habíamos entrenado que podían suceder. Y a partir de ahí es difícil, cuando vos no esperás que en 4 minutos te hagan 2 goles. Y sí, después Inter tuvo una más que fue clara, después no mucho más. Yo creo que el segundo tiempo Gremio tuvo la pelota, quizás no encontramos el camino correcto para ser claro, pero tuvimos para descontar, ya sea con una bola parada, centros, cruzamentos, pero no lo pudimos hacer. De Sábato, boa noite. Eu quero lhe questionar a respeito da escolha por Miguel Monsalve.
Porque o Cristaldo vinha sendo o meia titular, indiscutível, jogava todas as partidas, e hoje ele não é titular, e sequer entra no segundo tempo. As opções de criação de jogadas foram outras, e não o Cristaldo. Por que a decisão de tirá-lo do time titular e não colocá-lo na partida? Fue una decisión que se tomó porque Monsalve se consideraba que estaba bien, juega en la misma posición y se optó por Monsalve. No mucho más. Aqui. Eu queria que você explicasse o porquê de não ter feito a substituição do Edenilson no intervalo e logo aos 10 minutos do segundo tempo, logo no começo da segunda etapa, ter feito a substituição. E ainda, como é que você interpretou a vaia que foi, por parte da torcida, foi designada ao Pavon? No, porque se corrigió una cosita que nos estaba pasando, que Fernando ganaba todas las segundas bolas, y bueno, quisimos corregir, por ahí no lo siguió haciendo en esos 10 minutos, entonces optamos por poner otra característica de jugador ahí y a la vez que se asocie más con el extremo por derecha para generar el juego y poder desbordar por ahí, que Denilson lo hace muy bien, jugador de experiencia, y optamos por eso. Y lo de Pavón, porque venía de una lesión, hacía mucho que no venía jugando 90 minutos, hizo un desgaste muy grande y bueno, y se apostó por ese cambio. Ya estaba agotado, hizo un desgaste muy grande y considerábamos que esos 15 últimos minutos con Amuso fresco podíamos marcar uma diferença. De Sábato, boa noite. Eu queria questionar a ti, por favor, qual é a avaliação que vocês fazem dessa queda de rendimento que a gente tem observado nos últimos 3 jogos? A direção entregou alguns reforços que eram procurados pela comissão técnica, para o meio-campo, para o ataque, mas parece que aconteceu um certo desencaixe. Isso é pela fase do time, pelas dificuldades que os adversários estão colocando, ou uma questão de adaptação desses novos jogadores aos companheiros e da construção de um time diferente depois dos reforços? Obrigado. Como antes. Sí, obviamente que cuando uno busca un funcionamiento, cuando entrenan más seguido los jugadores y puede jugar siempre el mismo equipo, se encuentra mucho más fácil. Hay jugadores que hace poquito que se está armando un equipo, muchos jugadores nuevos, y quizás ese funcionamiento que por momentos se ve, que nos gustaría que dure más tiempo, todavía nos falta, hay que seguir entrenando para llegar a ese funcionamiento que queremos nosotros y que por momento en algunos partidos se vio y foi muy bueno. Boa noite, De Sábato. A comissão já definiu o planejamento para o jogo do meio de semana da Copa do Brasil? É a ideia de vocês preservar alguns jogadores? No lo hablamos todavía con Gustavo, pero seguramente sea posible. De Sábato, aqui. O sistema defensivo hoje sofreu muito, principalmente pelas laterais. E se a gente entender que hoje o Gustavo Martins é o titular, Wagner Leonardo também, nas laterais, João Pedro, Lucas Esteves, o que fazer, o que vocês entendem que precisa mudar para não sofrer tanto como o Grêmio sofreu hoje, praticamente nos 90 minutos, nesse sistema? Seguir trabajando. Trabajamos la semana para el cruzamiento de los centrales a espalda de los laterales, que habíamos analizado el rival y lo hacen muy bien. Y lamentablemente no salió. A veces las cosas que uno entrena no salen y el costo fue muy caro porque sufrimos los 2 goles. Quinteiros, aqui. Desculpa, De Sábato. Perdão.
Fica claro que quando o Grêmio toma um gol, o anímico do time mentalmente se abala muito. Isso tem sido trabalhado também nos treinamentos, a questão anímica, a questão mental, e como resolver isso já para o próximo domingo e até para quarta-feira? Sí, sí, en este caso fue más doloroso porque fueron 2 goles, creo que en 4 minutos. O sea, yo creo que sí, hay que trabajarlo, hablarlo. Tenemos el partido de vuelta, que es muy importante. Sabemos que es difícil, obviamente, revertir un 2-0, pero esto es fútbol y hay que estar preparado de la cabeza. Hay que trabajar, que todo puede ser. En el fútbol todo puede ser. Entonces hay que trabajar mucho, levantar la cabeza y saber que como Inter hoy nos hizo 2 goles, nosotros podemos ir a su cancha y hacerles 2 goles. Obrigado, Leandro. Pessoal, o presidente Alberto Guerra vai atender vocês agora, tá legal? Não só o grupo de jogadores, mas principalmente o senhor como presidente, o torcedor do Grêmio, para acreditar numa viravolta, numa virada fora de casa no próximo domingo. Boa noite. Primeiro, começar agradecendo, né, nossa torcida que a gente convocou, veio em grande número, acreditou. A cidade estava muito bonita hoje antes do jogo, na véspera também, muitas camisetas do Grêmio. Nós estávamos muito confiantes em sair daqui com uma vitória, sabendo que era um jogo difícil, né, sabendo da dificuldade do jogo. Mas eu concordo com o De Sábato aqui, que manifestou que o jogo, né, estava parelho, estava um jogo, até no meu entender, meio morno, meio morto, assim, até saiu o primeiro gol. Acho que a diferença é que quando eles chegaram, eles fizeram o gol, quando as poucas chegadas do Grêmio nós não conseguimos. E o Grêmio sentiu o gol, né? Então, aí tomou um segundo gol muito em cima, depois muda o jogo, né? Isso é uma final. Não é um jogo, vamos dizer assim, de campeonato que tem todo um retorno, um turno pela frente. Acaba virando, né, um outro tipo de jogo, tem que correr atrás. É muito difícil jogar assim, né? O Inter baixou suas linhas inteligentemente também. E aí ficamos tentando furar, tivemos algumas chances, furar o bloqueio, não fizemos. Mas dizer também que acho não, né? Enquanto tiver flecha, né? Enquanto tiver bambu, tem flecha, como se diz, não é? Então a gente sabe que é difícil, sabe que talvez não seja a tendência, mas é o Grêmio, nunca duvidem do Grêmio, e nós vamos lá para o Beira-Rio, né? Tentar fazer, né, mais um jogo épico na história do Grêmio, sabendo de novo da dificuldade, mas a gente tem que ir por essa linha aí para poder reverter uma vantagem que é bastante larga agora do nosso adversário. Presidente, o senhor e também o De Sábato citaram que esse jogo estava meio morno até sair o primeiro gol do Inter, e parecia ser uma estratégia do Inter mesmo, deixar o jogo morno enquanto o Grêmio tentava acelerar e não conseguia. A verdade é que é o segundo Grenal do ano na Arena que o Grêmio é bem inferior ao Inter, por motivos diferentes, enfim. Isso se dá pelo trabalho do Quinteiros ou por uma falta de qualidade do elenco? Não, assim, eu não concordo que é bem inferior. Eu acho que a circunstância do jogo, né, de eles fazerem o primeiro gol, modifica tudo isso numa final, né? Então, é como dizia assim, que no Grêmio, o Grêmio tentou mais, claro que tentou mais, chegou mais na frente, já estava com a vantagem, o adversário baixa as linhas, então acaba sendo uma estratégia. A gente sabia que quem faz um primeiro gol numa decisão como essa tem uma enorme vantagem depois, não é? Poderia agregar aqui que o nosso, né, é óbvio que a gente quer um resultado imediato do nosso time, que a gente busca, que quer muito esse título, vocês sabem, mas a idade média do nosso time é muito baixa também, e a gente também, apesar de querer o resultado momentâneo, a gente pensa num Grêmio para o ano que vem, para os próximos anos, e talvez essa seja, para mim, uma grande diferença das duas equipes. Talvez falte um pouco de casca, né, para alguns jogadores, falte ali
alguém que possa chamar o jogo para si, né, que possa dar uma certa tranquilidade. Mas, assim, então não falta trabalho, a gente está acompanhando muito de cima o trabalho do Gustavo, do De Sábato. É um trabalho muito bom, não só dele, como de todo o departamento de futebol. É um esforço muito grande que a gente fez para entregar muitas contratações solicitadas, inclusive, pela comissão técnica, e tem que seguir trabalhando, baixar a cabeça, porque a gente sabe que, se continuar assim, ali na frente a gente vai colher os resultados. Agora, presidente, se a direção fez, e de fato fez, todo esse esforço para trazer tantos reforços à disposição do treinador, por que falta no time esse perfil de atleta com casca para ter tranquilidade em momentos assim? E eu pergunto também, considerando que o Octa é uma prioridade institucional do clube, a decisão sobre preservar ou não titulares na Copa do Brasil para priorizar a final pode também ser uma decisão institucional. A gente, a gente não disse que fechou, né, as contratações, existe ainda a possibilidade de trazer, a gente veio falando de outras peças, inclusive. Então, assim, não terminou aqui, né, o Grêmio não termina, nesse momento, contratações, a gente está sempre avaliando. A gente fez opção por jogadores mais jovens, né, com possibilidade de revenda futura, de saber onde a gente vai investir, né, o escasso recurso do Grêmio. Qual foi a tua segunda parte, Rodrigo? Se preservar ou não preservar na Copa do Brasil pode ser uma decisão institucional, já que o Octa é uma meta institucional. Isso. Mas isso aí também depende muito da análise técnica do nosso treinador. A gente vai sentar junto durante a semana. A gente sempre, né, vê o rescaldo desse jogo na manhã seguinte, na reapresentação, ver como é que os jogadores estão, vão fazer testes, e aí a gente vai tomar essa decisão do que fazer aí para o jogo de quarta-feira na Copa do Brasil. Presidente, boa noite. Na terça-feira, o senhor, Alexandre Rossato e Guto Peixoto, além de Gustavo Quinteiro, serão julgados no TJD pelas declarações que deram e o Quinteiros pela expulsão na partida contra o Juventude. Por querer tanto o Octa, por fazer força pelo Octa, os senhores acabaram proferindo algumas frases que foram denunciadas pela Procuradoria. O senhor se arrepende em algum momento do que foi dito? Porque pode, caso haja a virada do Grêmio, não estar presente na conquista? Não, primeiro, assim, não é por querer tanto, né? Tudo que foi dito foi muito bem pensado, falo por mim, tá? Então, não é por querer tanto, é por algumas coisas que a gente observa que acontece no futebol. Depois da minha entrevista, também foram dadas entrevistas, tanto depois da semifinal lá com o Juventude, pelo pessoal do Juventude, foi depois também pelo Inter, depois do jogo do Caxias. E tenho sido cobrado, inclusive, né, de não ter manifestado depois, mas isso entramos em acordo. É muito importante ter perguntado isso para esclarecer, porque a ideia era arrefecer, né? O clima estava muito bélico mesmo, a gente tem uma enorme responsabilidade aqui nesse cargo. A gente queria, eu particularmente aqui no Grêmio, que fosse um espetáculo bonito, como foi hoje, jogado no campo, como foi hoje, sem nenhuma influência da arbitragem, como foi hoje, não era isso que a gente queria, e, portanto, nós optamos aqui em silenciar para não criar maiores, né, acirramentos de torcida e de... Muito embora tudo que foi dito, tanto lá pelo Juventude como pelo Inter, tem boas respostas para tudo, mas decidimos não falar isso agora, em nome de um espetáculo, em nome de uma final bem jogada, em nome do nosso público. As crianças têm que vir aqui com segurança para o estádio, tanto aqui quanto no Beira-Rio, e não criar um clima de guerra, né? Que, muito embora a gente queira ganhar, como o Inter quer ganhar, entendi eu, né, que era um momento de ficar mais quieto, e, se precisar, depois do campeonato, vamos conversar sobre isso. Não tenho nenhum problema em falar, em analisar cada ponto daquilo que eu coloquei naquela entrevista, que, por sinal, né, a gente fala meia hora quando fala muito, e depois ficam falando uma semana sobre aquilo, e houve muita distorção, né? Eu não peguei o microfone para reclamar do pênalti no Monsalve, né? Se vocês pegarem bem, eu reclamei do campeonato inteiro e do jogo inteiro contra o que aconteceu lá, mas pegaram aquilo como se fosse a banca paga, a banca recebe, igual foi em Caxias, e aí faz essas questões. Mas, enfim, não me arrependo do que eu falei, não sei se vai ter julgamento, né, na terça, porque
O Grêmio não estará aqui, né? Está viajando para São João del Rei, joga na quarta. Se quiserem fazer o julgamento sem nós, para não nos defender, paciência, né? Mas a gente tem que acompanhar o time e tem outros compromissos de Grêmio e infelizmente, não estaremos aqui na terça. Presidente, sabendo de toda a força que a direção fez para contratar os reforços, a aposta na contratação do Quinteiros, o que significa essa derrota de hoje para o andamento da temporada, para esse início de trabalho que está acontecendo com o Quinteiros? Vocês entendem que é um processo natural de um jogo que foi vencido por circunstâncias da partida, ou sinaliza que daqui a pouco precisa corrigir alguma rota, alguma questão do trabalho que precisa ser ajustada para colher frutos mais à frente? Natural nunca, Marco. Eu nunca vou achar natural perder um jogo, muito menos um Grenal. Isso me incomoda demais. A rota nós estamos reavaliando todos os dias e depois de todos os jogos. Não é? Agora, de uma forma macro, dá para dizer que sim, a gente está contente com o trabalho que vem sendo realizado pela comissão técnica, pelo departamento de futebol, pelo clube de um modo geral, né? Pelas contratações. Isso às vezes demora um pouco para ajeitar. A gente, ultrapassado o jogo, fica mais fácil de ver, mas tinha muita esperança que hoje pudesse ser assim, um passo ainda mais à frente daquilo que a gente apresentou contra o próprio Juventude aqui na Arena, né? E se a gente vê, pegando o próprio exemplo do Inter, os jogadores que chegaram aqui, muitos em 2023, 2024, começam a dar retorno depois de um determinado tempo. Então, assim, tem jogadores que hoje estreou né, como foi o Luan Cândido, jogadores com 4 partidas, outros com 3, 5 no máximo. Então, isso também está sendo avaliado, né? Por nós, mas assim, de normal nada, né? Para nós nos incomoda muito perder jogo, muito mais Grenal, e volto a dizer assim, né, que não nos entregamos, a gente sabe que é difícil, mas a gente vai com o intuito de tentar reverter lá no Beira-Rio no próximo domingo. Presidente, em cima dessa sua própria resposta, qual a avaliação que o senhor faz das partidas de mata que o Grêmio disputou contra o São Raimundo, o próprio Juventude e a partida de hoje? A avaliação do time, de como o time teve em campo, a atuação, porque contra o São Raimundo não perde, mas não é um jogo tão brilhante. Contra o Juventude faz uma boa partida na Arena, chega no Jacone e não consegue de novo performar. E hoje, mais uma vez, uma partida não tão consistente. A sua avaliação sobre essas atuações em mata, já que o Grêmio tem na quarta e no domingo, né? Eu acho que tu perguntou e respondeu junto, né? O eletrocardiograma. A gente, em alguns momentos, vai bem, outros vai mal, que é típico de um time em formação, né? Lá contra o São Raimundo, era um time mais mesclado, não era tão o titular, né, como agora. Então, essa é uma característica, isso acontece em times que estão em formação, muito embora a gente tivesse esperança de hoje já poder dar um passo à frente, não foi o que a gente viu, infelizmente. Concordo com o De Sábato aqui, sem tirar nenhum mérito do nosso adversário, que se portou bem em campo mesmo, mas eu acho que passou mais pela gente também, alguns erros ali de cobertura, de encaixe, né, do que propriamente dito uma super qualidade de alguma jogada, né? Então, assim, isso a gente tem que olhar para dentro também, trabalhar mais, né, ver onde a gente errou para ajustar, porque a gente confia muito nesse grupo que está sendo formado. Presidente, aqui. Hoje o senhor chegou numa marca na sua gestão que é bem negativa. 6 Grenais sem vitória. Eu queria saber qual o papel do dirigente nesse sentido para conseguir reverter isso, para que o elenco pegue gosto por ganhar o Clássico. O que o senhor pode fazer dentro do vestiário em relação a isso e até para que não se normalize, como o senhor disse, que não gosta que normalize a perda do Clássico? Eu acho que, né, como presidente, tudo bem. Se pegar toda a minha história como profissional de futebol, talvez seja mais parelho esses números. Não é? Eu preferia não ganhar, por exemplo, se eu tivesse a segurança de 2 empates e ganhar nos pênaltis, seguiria não ganhando, né? Prefiro ganhar títulos, prefiro ganhar, deixar o Grêmio melhor do que quando a gente pegou, de ver o clube crescer como instituição. Muito embora, obviamente, quero ganhar Grenal, é o meu principal adversário, mas não é o fim, né? Para mim é um meio para chegar num fim maior. Presidente, aqui. Boa noite, presidente. Presidente, durante a semana o Grêmio usou todos os meios possíveis para convocar o seu torcedor para estar na Arena hoje. E o torcedor compareceu. 51.077 torcedores.
e eles saem daqui decepcionados, porque viram o seu time ser envolvido pelo rival. O nosso time ser envolvido pelo rival. Né? E eu queria uma avaliação do senhor e também uma manifestação do senhor, porque uma das coisas que o torcedor tem batido durante essa semana é que o senhor não apareceu nenhuma vez, está aparecendo agora, diante de uma derrota, né? E durante a semana se ouviu muito influenciadores colorado, repórteres identificados, até mesmo os dirigentes, falarem que iriam massacrar o Grêmio, que eram superiores, que o Grêmio, dentro das 4 linhas, não conseguiria jogar contra eles. E hoje, dentro da arena, infelizmente, e eu falo agora também como torcedor, que nem sou o senhor é também, eu vi o meu rival comemorar muito como se tivesse ganhado um título. E não me sinto animado para estar lá no Beira-Rio para ver o meu time jogar, porque o que eu vi dentro de campo foi um time sem vontade. O senhor não acha que está precisando ter um pouco mais de pressão nesse time, talvez pegar o elenco do Grêmio, levar dentro do museu e falar, olha, esse é o Grêmio campeão do mundo, esse é o Grêmio tri da Libertadores, esse é o Grêmio que ganhou 5 Copas do Brasil. E não o Grêmio que faz um bom futebol, o senhor falou do eletrocardiograma, um bom futebol contra o Caxias, contra o São Luís, mas quando pega um Juventude e um Internacional, times de Série A, sofre muito. É uma tese, não é uma pergunta, né? Primeiro, se tu não acredita, não vai estar no Beira-Rio. Vou convocar quem acredita ainda. É difícil, mas se não acredita, por favor, não vá, tá? Não sei se tu estava aqui quando eu respondi. Eu optei em não falar essa semana em nome da segurança do Clássico. Eu não quis responder o presidente de Juventude nem do Inter das entrevistas em nome de uma segurança, porque o clima estava muito bélico, né? E nós entendemos, depois eu fiz reunião com Brigada, comandante Feoli, com órgãos de imprensa, e me pediram para não falar, eu concordei, para não transformar o clima mais bélico do que já parecia. E, portanto, a partir dali, comecei, inclusive, a me comunicar por redes, pedindo paz, pedindo que a torcida viesse com calma, porque eu gostaria de que fosse decidido somente no campo, como foi hoje. Infelizmente, nós não ganhamos. E quanto no mérito da equipe, obviamente está todo mundo frustrado, eu também estava, né? E se veio aí 51 mil pessoas, e o que a gente viu, o clima antes do jogo na rua, nos restaurantes, é porque todos acreditavam que o Grêmio poderia ganhar esse jogo, mesmo com esse time, que agora estão criticando. Mas não aconteceu, é um jogo, pelas circunstâncias que nós falamos aqui, acho que é um time em formação e fica mais fácil analisar depois do resultado, né? Então fica tem momentos bons, tem momentos ruins, sentimos o gol, acho que isso não é bacana, acho que faz parte tomar o gol dentro do futebol, só que tem que reagir, né? Então, e vamos seguir trabalhando mais uma vez, como eu disse, porque o grupo é bom, apesar de jovem, mas precisa mais tempo de trabalho, e a gente não pode, apesar da tristeza, apesar de estar indignado e não querer perder Grenal, mas a gente não pode nunca fazer terra arrasada, porque o Grêmio é uma continuidade, e a gente tem uma série de jogos durante o ano, e esses são os jogadores que vão os representar. Presidente, o que esse tropeço hoje na busca do Octa e essa queda de rendimento que a gente está vendo no Grêmio, né, resultados insuficientes da equipe perante alguns adversários, podem causar aí na avaliação da comissão técnica, na avaliação da direção sobre a comissão técnica, tipo, como que vocês podem avaliar todo esse contexto, já que teve, obviamente, jogadores que a gente tem que dar um tempo para esperar eles apresentarem seu futebol. Queria saber como que seria a avaliação da direção sobre também a comissão técnica. Também já disse aqui em outras perguntas que essa avaliação é feita diariamente, ou todos os pós-jogos. É óbvio que a gente não gosta do resultado, a gente tem que entender por que perdeu, até que ponto é, né, responsabilidade de dirigente, de treinador, do próprio jogador, de sistema. Mas, de novo, dizer que eu acho que pela terceira vez a gente está contente com o trabalho da comissão técnica. Acho que muitos jogadores chegaram há pouco tempo no Grêmio, foi feita uma modificação muito grande do plantel do ano passado para o plantel desse ano, né? E isso toma tempo, e mesmo assim, eu acho que se a gente consegue, por exemplo, fazer um gol mais cedo, a gente mudaria essa história, né? Então, infelizmente não foi o caso, vamos seguir trabalhando, porque, de novo, vamos, domingo que vem,
no intuito de reverter isso. Sabemos que é difícil, mas a gente vai lutar até o final. Enquanto tiver tempo, enquanto tiver, né, bambu, vai ter flecha. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Reapresentação amanhã, 10 horas no CT. Boa. No campo, na praia ou no lar, o futebol não pode parar. Com a Arena Web você sempre está conectada, a bola vai rolar. Informação, modernidade e muita credibilidade. É popular, é divertido e você sempre vai gostar. Arena Web está em todo lugar. Arena Web é futebol do coração, nosso canal conectado com emoção. Arena Web é futebol do coração, nosso canal conectado com emoção. Arena Web é futebol do coração, nosso canal conectado com emoção. Arena Web é futebol do coração, nosso canal conectado com emoção.